Pessoal, boa tarde, né? Novamente. Então, obrigado pela presença. Boa tarde, Lívia, que entrou agora. Então, sejam bem-vindos mais uma vez. E vamos lá, né? Continuar o nosso trabalho aqui. Deixa eu só compartilhar. Pessoal, cadê? Acho que eu voltei aqui, está muito avançado. Então, nós paramos na aula passada falando sobre o espírito empreendedor, né? E hoje nós vamos começar aqui a prosseguir, né, na parte do empreendedorismo. Uma coisa assim que eu fiquei bem legal hoje de manhã, né? Porque a turma também está vendo o mesmo conteúdo que vocês, porém eles têm uma aula à frente de vocês. E assim, eu fiquei muito satisfeito porque, primeiro, a turma ela colaborou muito e cada um colocou, por exemplo, acrescentou ou coisas que já viram, ou que estão pensando, ou as ideias e tal. E a boa parte da turma, ou tem, por exemplo, os pais que são empreendedores, ou até mesmo tem aluno que é empreendedor. Então, assim, achei legal porque, assim, primeiro que eles colocaram que eles tiveram novas ideias, né? De ajudar os pais, ou até mesmo a si próprio. Então, até faço esse pedido a vocês, né? Sempre situações que a gente vai colocar aqui, eu tenho certeza que muitos de vocês já viram, presenciaram, né? Às vezes é uma vizinhança e tal, e é interessante que vocês possam compartilhar, porque fica um assunto mais legal, né? Então, cada um coloca uma ideia, a gente vai aprendendo junto, a gente vai colocando a ideia juntas. Inclusive, teve uma aluna que ela teve algumas ideias, aliás, duas alunas, e coincidentemente era algo que eu já estava pesquisando há um certo tempo. Então, assim, tive como passar mais informações, mais conhecimento, e aí ficou legal, tá? Então, quanto mais vocês participam, mais eu vou buscar conteúdos para ajudar vocês, para passar mais do que o livro pede, na verdade, tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu costumo dizer o seguinte: por que eu vou empreender, né? Por que eu devo empreender? Primeiro que todo mundo vai empreender porque tem alguma, como é que eu posso colocar aqui? Tem alguma necessidade, né? Aliás, tem algum motivo, melhor dizendo, tá? Então, sempre existe um porquê envolvido aí. E aqui tem o seguinte: primeiro, existe uma necessidade de autorrealização. Eu penso da seguinte forma: quando a gente vai fazer algo que a gente coloca algo como objetivo, tá? Por exemplo, eu vou fazer isso porque eu tenho um objetivo. Eu acho que isso nos motiva mais a cada dia a gente querer aquele objetivo, ou seja, aquela realização daquele tão sonhado ou bem físico, ou pessoal e assim por diante. Então, a necessidade de autorrealização basicamente está envolvido em eu quero, por exemplo, ter uma vida mais confortável. Eu quero trabalhar para mim e que eu não vou, por exemplo, não quero trabalhar para ninguém, digamos, aguentar os desaforos de ninguém. Então, eu quero uma coisa minha. Eu quero ver se eu vou trabalhar, vou montar um negócio aqui, eu vou vender algo porque eu quero construir minha casa. Porque eu quero comprar um carro. Então, tudo, na verdade, existe um porquê, né? Então eu vou começar, por exemplo, vender um produto aqui online para ajudar a custear a minha faculdade, ou pagar a minha faculdade. Muita gente faz isso, né? Então, o motivo de você empreender quase sempre está voltado a um porquê, né? O porquê eu vou empreender. Então, a necessidade de autorrealização corresponde a isso. É você que tem um desejo de algo, mas você quer com o seu suor realizar. E existe uma certa diferença entre realização e autorrealização, que eu acho que eu coloquei isso na aula passada. Até agora aqui lembrando, eu acho que eu até mostrei isso daí. Que seria, acho que eu dei o exemplo lá da Lívia Mello. Por exemplo, uma coisa é ela casar e ganhar uma casa. Né? Outra coisa é ela trabalhar junto com o esposo dela e comprarem uma casa. Então, uma é a realização, a outra é a autorrealização. Então, a autorrealização quando a gente consegue.
tá? Com as nossas próprias forças. Outro detalhe aqui é a autoconfiança, tá? Primeiro que quando se fala em autoconfiança, é aquela pessoa que não precisa que ninguém fique dizendo, faça isso que vai dar certo. Um exemplo, tá? Eu tenho um pouquinho disso, de esperar que os outros me motivem, me digam que se vai dar certo e tal. Então, eu gosto muito de conversar com as pessoas, às vezes pedir opinião, e às vezes, dependendo do posicionamento das pessoas, é claro que vai me motivar muito isso daí. Mas tem aquelas pessoas, por exemplo, que elas já são automotivadas por natureza, então tem aquela concepção, eu quero isso, eu vou fazer isso, né? E sem ficar esperando pelo comentário ou pela força dos outros. Eu sei também que a autoconfiança, pessoal, está ligado muito a quando você está preparado, tá? Quando você está preparado, você vai gerar uma autoconfiança em você. Por exemplo, digamos a Lívia, né? Lívia Martins aqui, ela já falou que tem medo, né? Que tem essa vontade, mas tem medo e tal. Então, quando a gente se prepara, quando a gente estuda, né, para fazer aquilo, a sensação de preparado nos gera uma autoconfiança, tá? Então, a mesma coisa, por exemplo, você vai fazer uma prova, né? Quando você estudou de verdade para fazer aquela prova, você vai dizer, eu estou confiante, tá? Mas às vezes você não estuda muito, aí vem chegar alguém e diz o seguinte, fulano, você vai passar, se preocupe não. Então, quer dizer, é uma confiança que alguém lhe dá. Mas quando você está preparado, também já vai lhe gerar uma autoconfiança. Então, um detalhe que eu digo a vocês é o seguinte, vocês vão empreender, vão vender alguma coisa nas redes sociais, vai vender alguma coisa em casa, né? Então, primeiro, não fique esperando que os outros lhe dêem confiança, não. Tá? A autoconfiança tem que partir de você. Eu acho até que eu dei o exemplo lá, acho que foi para a turma de vocês, estou com as 4, 5 turmas com esse modo, e aí às vezes eu falo uma turma, aí comento com a outra achando que já tinha falado, e não. Então tem a história lá, por exemplo, de um dos maiores empreendedores do Brasil, tá? Aliás, um dos maiores fornecedores de São Paulo, e ele vendia queijo, vendia banana na rua, né, com o pai. E aí ele disse, pai, eu vou fazer uma faculdade. E o pai respondeu o seguinte, fulano, não precisa fazer faculdade não, para aprender a vender queijo, aprender a vender banana. Então, quer dizer, muitas vezes a autoconfiança não vem das pessoas próximas, melhor, as pessoas próximas não nos passam confiança. Inclusive, quando você coloca um negócio, a família, ou seja, as pessoas mais próximas, são as que menos vão lhe comprar. Porque a gente pensa que, eu vou colocar um negócio, eu tenho uma família grande, tenho primos, eles vão me ajudar. Pessoal, são os que menos ajudam, tá? Então, nesse caso aí, a autoconfiança tem que ser por vocês e não pelos outros, tá? Deixa eu ver aqui. Maria Vitória estava entrando, mas deu um errozinho lá. Vamos lá. Outra coisa, não adianta a gente pensar em empreender se a gente não assumir riscos, tá? Então, o assumir riscos, ele faz parte do empreendedorismo, tá? Então, eu vou colocar um negócio, eu vou colocar um empreendimento e eu não sei se vai dar certo. Pessoal, a gente não sabe de nada, a gente não sabe dia de amanhã. O que vai diminuir esses riscos aqui vai ser a forma com que você está colocando. Se você está preparado, né? Se você seguir todos os passos, se você estudou, se você tem um bom produto, se você tem bons fornecedores, os riscos eles vão diminuir, tá? E por isso que eu digo, por exemplo, eu até não sei se falei para vocês, ou foi para outra turma, o intuito desse módulo não é dizer o seguinte, terminou o módulo, todo mundo vai colocar um negócio, todo mundo vai vender online, alguma coisa, não. Não é bem esse o intuito. O intuito é, basicamente, mostrar para vocês que é possível, tá? Vocês ganharem dinheiro, mas eu digo a vocês assim, estudem. Por exemplo, eu quero fazer isso, eu quero vender aquilo. Pare, pense, estude, veja como é que as pessoas já vendem, né? Veja quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos, e a partir daí você vai montando um projeto. Você entenda que
empreender é um projeto, e um projeto ele tem que ser pensado, ele não pode ser construído de uma hora para outra, não, tá? Então, tudo tem que existir um projeto. Então, aqui são os porquês de eu empreender, tá? Então, todo mundo vai ter uma necessidade em específico, ok? Aí vem aqui, ó, necessidade de autorrealização. As pessoas sempre desejam realizar alguma coisa. Muitos se contentam com realizar coisas pequenas, outros buscam grandes realizações e estão dispostos a inovar a qualquer momento. Então, primeiro, a autorrealização ela é diferente para cada pessoa. Então, só o fato, por exemplo, de você vender algo, por exemplo, você comprou alguma coisa para você, uma coisa pequena, um exemplo, isso daí já vai lhe render uma autorrealização, né? Principalmente do jovem, hoje do adolescente, que chega e diz o seguinte, ó, eu consegui R$100 aqui, eu vendi algo, ganhei R$100, né? E que dali já provoca uma autorrealização muito legal. Mas tem, obviamente, que a autorrealização vai depender do seu projeto, né? Então, vai depender do que você projetou. Ah, eu projetei colocar uma loja, ficar rico, um exemplo, ter uma casa muito boa, um carro muito bom, uma vida bem confortável. E aí a autorrealização vem quando você torna-se independente. E quando começa a acontecer ou acontece aquilo que você sempre planejou. Então, assim, primeiro, planeje, né? Sonhe. Até mesmo porque o sonhar não paga nada, então a gente pode sonhar, mas tem gente que, por exemplo, professor, eu me frustro fácil quando eu não consigo os meus sonhos. Pessoal, quando a gente não consegue o que a gente quer, uma coisa é certa, tá? Pelo menos uma coisa é certa. A gente não fez da forma que desejaria ter feito, tá? Então, quer dizer, a gente vai ter que melhorar em alguns aspectos, analisar o porquê de eu não ter feito isso, porquê de eu não ter conseguido, melhor dizendo isso. E você vai ver que, às vezes, os passos não foram seguidos, né? Outra coisa que a gente pode ressaltar é que existem projetos de vida ou projetos, digamos, de empreendedorismo que não dependem exclusivamente da gente. Então, quer dizer, são coisas mais arriscadas e que, assim, nós somos reféns, ou seja, não depende só da gente para dar certo e ele tem um risco maior. Mas não é o fato de você não ter conseguido naquele momento que vai lhe desestimular a dizer o seguinte, eu não vou mais querer porque eu não consegui. Então, são formas de você ir tentando até você poder conseguir, tá? Então, ele vem a partir daí. Em seguida, vem a autoconfiança. Qual o nível de confiança que você tem ao apresentar suas ideias? Empreendedores de sucesso enxergam o sucesso no fracasso. Acreditam quando ninguém mais acredita. E confiam no seu julgamento, independente se o mundo todo estiver contra eles. Aí vem a partir daí. Você está preparado, né? Então, se você está bem preparado, você vai estar autoconfiante. Imagina, por exemplo, essa imagem aí, eu com a barriguinha que eu estou agora, fazer um salto desse daí. É provável que chegar bem no meinho aí, eu já caia, né? Mas se eu estiver bem preparado, né? Eu vou dar um salto aí e vou conseguir atravessar essas duas pontas aí. Então, primeiro nós temos que estar prontos. Quando nós estamos prontos, a autoconfiança ela torna-se natural, tá, pessoal? Ok? Deu para entender aí esses dois pontos, a autorrealização e a confiança, pessoal? Hein, pessoal? Conseguiram compreender aí? Beleza, vamos nós, né? Continuando aqui, aí vem o assumir riscos, tá? Você nunca verá uma pessoa acomodada alcançar um grande sucesso. Diz uma frase antiga, né? Quem não arrisca, não petisca. Quem assume riscos consegue atingir objetivos que acomodados não conseguirá nunca. E é bem curioso isso daí, né? Tem gente, por exemplo, que espera demais, principalmente espera dos outros. Muitas vezes eu já falando com algumas pessoas, que elas dizem o seguinte, o comércio está ruim para conseguir emprego. Né? O comércio está ruim para conseguir emprego. Aí não sai de casa, aí acha que o emprego vai bater na porta. Tá? Outra coisa, eu não vou não, porque eu sei que eu não vou conseguir. Poxa, não vá não mesmo, porque pensar negativo dessa forma é até melhor não ir. Então,
Você tem que ir com o objetivo seguinte: os outros conseguem porque eu não consigo, né? Então eu vou conseguir também. Ah, mesma coisa, eu vou colocar um negócio, os outros, muita gente já conseguiu, né? Colocar um negócio de sucesso, por que não eu? Né? Por que eu não posso conseguir? Então, uma certeza você vai ter, você vai criar uma empresa, você vai montar um negócio, digamos, né? Pode ser uma coisa pessoal, que você trabalha em casa, você mesmo produza. Ah, será que vai dar certo? Você só sabe tentando. Se você não tentar, você não sabe, tá? Então, tem algumas, até outras imagens, porque assim, são muitas imagens até criativas que tem na internet. Eu estava vendo lá uma ideia do cara que, duas imagens, né? O cara cavando lá um buraco, procurando ouro, e o cara cavou, chegou uma hora que ele parou de cavar. Então, a um palmo dele estava lá uma jazida de ouro, ou seja, uma pedra muito grande de ouro, mas ele parou faltando um passo. Então, é exatamente isso. Outra coisa que foi falado, que os grandes empreendedores, eles aprendem na dificuldade, tá? Então, eu assistindo no Pequenas Empresas do Negócio, o cara colocou 5 ou 6 empresas para uma dar certo. Então, as outras todas faliram. Então, quer dizer, o cara foi se reinventando. Então, mesmo o negócio não deu certo naquele momento, obviamente, as coisas ruins, elas servem para que a gente aprenda, né? Então, tudo tem um lado bom, tudo tem um lado ruim, inclusive aquilo que não dá certo. O que não deu certo também tem o seu lado bom, né? É você analisar, aproveitar que aconteceu aquilo e analisar o seguinte: mas por que não deu certo? Aí vai analisar qual foi o ponto que não deu certo e aí você vai melhorar, ou seja, não cometer aquele erro novamente, tá? Então tá aí uma certeza, vai assumir riscos a você colocar um negócio para vender ou comercializar algum produto, tá? No caso aí, o empreender. Vamos lá. Aí vem aqui, ó, características de um bom empreendedor. Nem sempre um bom administrador é um bom empreendedor. Porém, todo bom empreendedor precisa ser um ótimo administrador. Para ter sucesso no seu empreendimento, é preciso ser diferente, é preciso se incomodar com tudo, ter senso crítico apurado e analisar críticas, chegar a conclusões que é necessário inovar algo já existente. Então, ninguém cria, todo mundo melhora, né? Então, você vai criar, como eu falei, o cara vende milho cozido na rua, por exemplo, de janeiro a janeiro. Ele criou? Não, ele aperfeiçoou. Porque o milho ele já era comercializado, porém em épocas. A mesma coisa, a pessoa coloca uma tapiocaria, né? É uma coisa nova? Não, assim, na verdade ele inovou, né? Mas ele não criou, porque as pessoas já vendem tapioca há um tempão. E assim existe outras várias, existe várias outras possibilidades. Deixa eu olhar aqui que tem alguém mandando alguma mensagem. Só um minutinho aqui, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui. Franciele, deixa eu ver aqui. Franciele disse que a internet tá ruim pra caramba dela. Deixa eu olhar aqui. Daqui a pouco eu faço uma frequência aqui. Franciele tá saindo. Deixa eu só colocar aqui, porque se a Franciele não voltar, eu já tenho um print que ela participou da aula, tá? Ou pelo menos parte da aula. Só um instantezinho aqui. Só um minutinho, pessoal. Vamos voltar aqui, tá? Aí, continuando aqui. Tem algumas características. Não quer dizer que essas são todas, existem outras, tá? Mas tem, por exemplo, tem empreendedores que gostam muito de fazer um networks, tá, pessoal? Networks é uma rede de amizade voltada para o lado profissional. E até eu digo a vocês o seguinte: o network não é só na possibilidade de você ser empreendedor, não. Muitas vezes a gente consegue, digamos, ir trabalhar em uma empresa
exatamente pelo fato da gente fazer um networks. O que seria um networks? Networks é onde as pessoas se encontram, ou, por exemplo, é a maneira de você conversar com outras pessoas, se comunicar com outras pessoas que têm o mesmo objetivo que você, ou seja, que seja da sua área, tá? Então, ele diz aqui, ó, o bom empreendedor tem uma rede de relacionamentos profissionais que permite ter várias fontes para soluções de problemas e criação de novas oportunidades. Pessoal, ó, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas quem passou aí pode falar, tá? Imagina, por exemplo, vocês estarem alguns minutos, digamos 10 minutos, 20 minutos, meia hora, com alguém, né, que só reclame, que bote dificuldade em tudo, tá? Que seja aquela pessoa reclamona, pense como é ruim, tá? Então, eu particularmente já tive isso, né? Já tive pessoas próximas que você sentava, era só reclamar, e a gente pensa o seguinte, poxa, eu já tenho tanto problema para estar preocupando com o problema dos outros, né? Mas imagina, por exemplo, você estar próximo de pessoas que pensam igual a você, que têm ideias inovadoras, que pensam em crescer, que pensam em aprender, né? Imagina, por exemplo, você tem uma loja e você está rodeado de pessoas que também têm lojas e elas trocam informações. Olha, eu implantei isso, olha, eu vou trabalhar dessa forma, ó, por exemplo, eu vou mudar a minha loja, eu vou fazer uma reorganização, olha, a forma de assim, onde também você coloca a sua forma de pensar, né? Você vai colocando o seu modo de pensar. Então, quando tem eventos, por exemplo, na sua profissão, você sai de lá, por exemplo, sonhando, né? Você sai de lá dizendo o seguinte, poxa, agora eu tive ideias de como eu melhorar o meu produto, de como melhorar o meu serviço, tá? Então, network é uma rede de relacionamento profissional, onde as pessoas vão lá expor o que pensam, o que vão fazer e suas ações, consecutivamente você começa a ter ideias, tá? Um detalhe muitas vezes, as ideias e implementações que outras pessoas fizeram, não quer dizer que ela vai caber para você certinho, mas quer dizer, a partir daí você tem novas ideias, você começa a dizer, eu vou aperfeiçoar, fulano faz assim, agora eu vou fazer mais ou menos assim, eu vou aperfeiçoá-la para o meu produto ou para o meu serviço. Então, networks, pessoal, é muito importante, tá? Isso para o lado profissional, falando. Para o lado pessoal, também é muito importante. Por exemplo, tá? Tentem estar próximo de pessoas que possam lhe ajudar, ou seja, que possam agregar para vocês. Um exemplo, tente fazer amizades com pessoas, por exemplo, que trabalhem na área que você quer trabalhar. E aproveite esses momentos para que você possa, por exemplo, expor o que você pensa, né? Expor o que você pensa, como, por exemplo, vamos colocar aí uma ideia. Digamos que vocês estão trabalhando como designer, um exemplo, tá? E aí vocês começam a fazer um network exatamente com vários designers, tá? Ou seja, vocês participarem de eventos de design. Hoje na internet tem muito essa questão de fóruns, de discussão e tal. E aí, consecutivamente, o que é que vai acontecer? Às vezes, alguém, tá, pessoal? Alguém tem... como é que eu posso colocar aqui para vocês? Está trabalhando em uma empresa, abriu uma vaguinha lá. Se as pessoas souberem que você é capacitado para aquela vaga, as pessoas já vão ligar para você, ou seja, já vão lhe indicar. Um exemplo sou eu. Eu fui para a Microcamp, me chamaram para trabalhar no Microcamp, eu recebi um convite para levar um currículo lá, exatamente por quê? Porque tinha amigos que estavam trabalhando lá e surgiu uma oportunidade de professor, tá? Como eu já trabalhava dando aula já há um bom tempo, e aí essa pessoa disse, eu conheço eu tenho um colega que ele já trabalha como professor de tecnologia há um monte de tempo, tá? E aí a Microcamp disse o seguinte, então pede para ele trazer um currículozinho aqui, e depois a Microcamp me ligou.
E é por isso que eu fui trabalhar lá. Então, graças ao quê? Graças a um network, ou seja, a gente precisa fazer com que as pessoas saibam que nós somos capazes, tá? As pessoas precisam saber disso. Agora, como é que as pessoas vão saber disso? Quando você começa a interagir com as pessoas, começa a conversar com as pessoas, tá? Por exemplo, já aconteceu várias vezes. Professor, tem alguém que o senhor acha que tem, por exemplo, capacidade para exercer tal função? Tá? Isso acontece na Microcamp. E aí aqueles alunos que eu conheço, que têm capacidade, que interagem, né, que eu vejo que mostra na prática e realmente participa da aula, eu indico sem pestanejar, como diz a história. Tá? Porque essa questão do networks é isso, é você saber que as pessoas são capazes e as pessoas também saber que você é capaz. E aí fica aquela troca, ou de conhecimento, ou de ajuda, e assim por diante. Então, só para reforçar para vocês o quanto é bom a comunicação interpessoal, o quanto ajuda, tá? Se vocês ficarem calados, por exemplo, está numa roda de amigos, você está lá calado, você não participa, tá? As pessoas não vão saber o que você pensa, o que você sabe fazer. Então, elas não vão lhe indicar, né, caso precise. A mesma coisa acontece em empresas, tá? Vamos lá. Reforçando também o que eu falei agora há pouco. O objetivo não é que vocês todos vão lá e montem um negócio para vocês, tá? Até, assim, de uma hora para outra. O que eu aconselho é o seguinte, vai fazer algum empreendimento, planeje, fazer bons planejamentos, estudam o mercado e analisam sempre os riscos que estão expostos. Uma coisa, pessoal, é a gente ver, tá? Uma coisa é a gente ver os outros fazendo, tá? Outra coisa é a gente fazer. Então, muitas vezes, por exemplo, você vê alguém com uma pizzaria, um exemplo, tá lá a pizzaria vendendo tal, eu vou botar também uma pizzaria que está dando dinheiro, né? Fulano colocou uma loja de roupa, então a loja de roupa dá um lucro muito grande. Vou colocar também. Não é assim que as coisas funcionam. Primeiro, tem que ter um estudo, tem que ter um planejamento, tá? Você tem que saber, por exemplo, onde abrir, como abrir, onde comprar os seus produtos, tá? Qual é o público que você vai atingir? Eu vou vender a quem, por exemplo, né? Quem tem condições de pagar pelo produto que eu quero vender? Então, eu tenho que ter um público-alvo. Então, tudo isso ele tem que ser planejado, tá? Tem que ser pesquisado, tem que estudar. Por exemplo, eu vou colocar uma pizzaria se eu não sei fazer pizza. Então, primeiro, no mínimo, aí eu vou ter ou que contratar alguém para fazer pizza, ou eu vou ter que aprender a fazer pizza. E muitas vezes aí vai precisar você fazer um curso para que você realmente compreenda, tá? Você entenda do assunto e aí você possa fazer. Inclusive, tem aquelas pessoas que são mais... como é que eu posso colocar aqui para vocês? Tem aquelas pessoas que são muito pé no chão, muitas vezes ela já tem o intuito de trabalhar naquela área. O que é que ela faz? Ela arranja um emprego para trabalhar na área. Mas aquela forma, aquele trabalhar na área para alguém, o objetivo é qual? É aprender como é que se faz. Tá, pessoal? É aprender como é que se faz. Aprende como é que se faz, pega os macetes, né? Muitas vezes você está trabalhando ali, você conhece outras pessoas, que aí você já faz um network. E quando você vai colocar o seu próprio negócio, você vai saber onde comprar, a quem comprar, qual margem de lucro, como precificar. Então, muita gente também faz isso, tá? Teve uma palestra que eu assisti, do Robinson Shiba, que o filho dele, já maior de idade, já com 18 anos, ele disse o seguinte: eu quero que o meu filho primeiro conheça o mundo, eu não quero que ele trabalhe para mim agora, tá? Não quero mesmo, eu quero primeiro que ele vá trabalhar para os outros, para que ele entenda como é que funciona o mundo corporativo, tá? Como é trabalhar dentro de uma empresa. Então, pega a experiência fora e traz para cá. Então, é isso que eu espero. Eu não quero empregar ele logo de cara, né? Então, você vê o que muitos empreendedores pensam, tá? Aí vem aqui, empreendedor é algo oportunista, tá? E o oportunismo é exatamente você perceber que há uma demanda, que há uma necessidade de você criar uma atividade econômica para você lucrar, tá? Por exemplo, todo empreendedor é oportunista, pois está sempre atento às informações
e usa este conhecimento para trazer recursos a seu favor. Aí você observa, o oportunista é aquele antenado, tá? Por exemplo, se a gente colocar aí o seguinte, ó, eu vou colocar um negócio, vamos colocar um negócio, digamos, eu vou abrir uma loja de roupas hoje, um exemplo, tá? Seria o melhor momento para abrir uma loja de roupas? Não. Por quê? Não tem festa. Quem tem loja de roupa, claro, vai vendendo no dia a dia, mas tem muito essa questão de festa. Em períodos de festa, vende-se mais. Por exemplo, observe que algumas lojas de roupa abrem-se no final de ano. Por quê? Porque já é uma novidade que você está trazendo, tá? É onde a pessoa está lá com o dinheiro do 13º, por exemplo, tá? E vem as festas de fim de ano. Aí você, por exemplo, vai abrir uma loja de roupa no período de pandemia, que não pode ter festa, será que as pessoas vão estar comprando as roupas? Pode até estar, mas muito pouco. Mas digamos o seguinte, eu vou abrir um serviço para delivery, né? Ou seja, as pessoas não estão podendo sair de casa, então observe que aí já vem a questão do oportunismo, né? Eu vou juntar o útil ao agradável. Então, por exemplo, vai abrir uma empresa em lugar tal, um exemplo. Eu vou lá e coloco um mercado próximo, por exemplo, né? Um exemplo, estão construindo uma escola próximo da minha casa, um exemplo. O que é que eu vou fazer? Vou colocar algo que eu possa usar a escola como fonte de renda. Por exemplo, trabalhos escolares, tá? Xerox, papelaria, tá? Posso colocar lanchonete também. Então, quer dizer, tem a questão do oportunismo, de você perceber as tendências, perceber o mercado, o que é que está acontecendo, e a partir daí você aproveita a oportunidade, tá? Aí vem aqui, ó, independentes, não se contentam em ser empregado, o foco é serem donos do próprio negócio, tá? Então, são características, certo? A pessoa quer a sua independência, e aí, mesmo querendo ser independente, eu digo, estude, né? Se prepare. Aí já vem, por exemplo, aqueles empreendedores que têm o perfil de líder, tá? Outro detalhe, tá, pessoal? Não quer dizer que um empreendedor ele vai ter todos esses perfis aqui, não, tá? Ele pode ter uns, outros não. Ele pode ter uns mais aguçados, outros não, outros menos, digamos assim, tá? E os líderes, ele tem a capacidade de liderar uma equipe, ou seja, é fundamental para qualquer negócio. Como é que a gente identifica assim, uma pessoa que tem essa característica de líder? Tipo assim, você vê esse cara, você já diz, esse cara assim, é líder, esse cara nasceu pra isso, entendeu? Como é que a gente identifica uma pessoa assim? Olha só, existem várias formas, Lívia, de você perceber, por exemplo, se uma pessoa tem um perfil de liderar ou não. Isso às vezes em ações básicas. Um exemplo, digamos que sai você e um grupo, o seu grupinho de amizade, né? As suas amigas e amigos. Sempre não tem aquele que ele diz o seguinte, vamos beber isso, vamos comer isso, vamos ficar aqui, vamos para ali, aqui tem isso, aqui tem aquilo. Não tem aquelas pessoas que já tomam a iniciativa, né? Porque você ser líder são pessoas que têm iniciativas. Não são pessoas que ficam esperando de braço cruzado que as coisas aconteçam. Dentro das empresas, elas são observadas exatamente isso, tá? Existem aqueles colaboradores que vão para lá, vão trabalhar na empresa somente para fazer aquilo quando alguém manda, né? E existem aqueles líderes, por exemplo, que eles percebem que há uma necessidade, ele vai lá e faz, tá? Em momentos de reunião, os líderes são aqueles que sempre levam ideias, levam conceitos. Então, são pessoas que têm o perfil de líderes. Mas, por exemplo, vai participar de uma reunião na empresa, tá? Então, chega lá, o seu gestor diz, pessoal, alguém tem alguma ideia, alguma sugestão de como melhorar esse serviço e tal? Tá lá o cara calado. Como é que ele vai ocupar um cargo de liderança? Mas se tem aquele que sempre coloca, se a gente fizesse assim, se a gente fizesse assado, eu bolei um projeto aqui para fazer dessa forma aqui. Então, são pessoas que tomam a dianteira, né, e se colocam
Então, basicamente, são essas pessoas em que os gestores vão pensar como líder, para ser um gerente, para ser um supervisor, né? Então, são pessoas que geralmente têm o perfil de líder, certo? E até nas aulas, muitas vezes, eu sempre perguntei, alguém se considera líder aqui? Aí, não, digamos, tem pessoas que não se consideravam líder. Quando a gente começava a perguntar, por exemplo, você sai com os amigos, quem é que toma as decisões? Ah, professor, geralmente é eu que vou na frente, que digo isso. Poxa, isso daí já é um perfil de líder. Entendeu como é que funciona, Lívia? Não, entendi sim. Eu perguntei, porque geralmente, assim, é uma coisa que as empresas buscam muito, entendeu? Assim, é meio que fundamental. Não é que seja obrigado você ser. Mas, assim, se você for, já é um diferencial, né? Mesmo que seja uma coisa tão, sabe? Então, Lívia, é exatamente isso. As pessoas, as empresas, elas buscam muito esse perfil de liderança, né, entre os seus colaboradores. Inclusive, são essas pessoas que elas crescem dentro da empresa, né? Aquelas pessoas caladas, elas dificilmente vão pegar cargos de maior remuneração, ou elas vão ter uma ascensão dentro da empresa, né? Geralmente ela entra naquela função, passa 10, 20 anos e ela está ali. Ela não sai daquela função. Então, líderes, geralmente, eles encabeçam, eles tomam iniciativas, entendeu? Então, esse é o perfil de líder. Né? E muitas vezes até na escola mesmo. Um exemplo, você cria nas escolas sempre tem os grupos, né? Os grupos, fazer trabalho e tal. Observe que sempre tem aquela pessoa que, não, vamos fazer o trabalho dessa forma, fulano vai apresentar primeiro, depois ciclano apresenta, ou seja, aquela pessoa que organiza, lidera aquele grupo, né? Então, são pessoas que têm o perfil de líder. Diferentemente, todos vocês sabem, né? Que na escola tem aquelas pessoas que esperam que alguém diga o que é que você vai falar, que horas você vai falar, o que é que você vai estudar. Então, quer dizer, aí são pessoas que não têm nada de líder, né? Ficam esperando pelos outros. Consecutivamente, essas pessoas não chegam onde um líder geralmente chega. Certo, Lívia? Certíssimo, professor. Beleza, vamos lá. Aí, olha só, ainda nas características, já vem o faturamento. Então, bons empreendedores não perseguem o dinheiro. Eles acreditam que o sucesso, o faturamento é natural. Então, eu vou abrir uma empresa, por exemplo, eu vou vender um produto pensando em ganhar muito dinheiro, não. Primeiro você pensa em vender o produto. E o dinheiro ele vem naturalmente quando você pensar em vender o produto. Entendeu? Então não é, por exemplo, eu quero ganhar dinheiro, sim, mas você vai ter que vender um produto ou oferecer um serviço. Então, para você ganhar muito dinheiro, primeiro você tem que pensar em ter um bom produto ou um bom serviço. Então, o dinheiro é algo que vem de forma natural, tá? Outra coisa, pessoas decisivas, tá? Tem aquelas pessoas que são muito indecisas, né? Um dia quer uma coisa, um dia quer outro, fala de uma forma, daqui a pouco já não quer mais. É complicado, tá? Então, geralmente, os empreendedores, eles são decisivos, ou seja, principalmente na questão de tomadas de decisão, né? Tomar decisões corretas em momentos, principalmente de incerteza. Aí você pega como exemplo o momento de incerteza que nós estamos vivendo agora. Quantos empreendedores, por exemplo, não estão se reinventando para ganhar dinheiro, tá? Ou, por exemplo, tiveram muitos empreendedores também que já fecharam as portas porque realmente não aguentaram. Então, você vai ter que tomar as decisões e essas decisões, de preferência, que elas sejam de maneira assertiva, né? Que você não venha errar, prejudicar alguém e tal, tá? E por último aí, empreendedor, lembra que lá na França, em 1800 e bolinha, né? O empreendedorismo foi para designar aquelas pessoas ousadas, né? Aquelas pessoas inovadoras, né? Então, pessoas visionárias. O empreendedor de verdade já tem tudo programado, ele sabe onde quer chegar. Então, por exemplo, mesmo que você não coloque no projeto, no papel, que você quer chegar em lugar tal, mas para o empreendedor você já tem na sua mente onde você quer chegar, né? Você vai montar uma loja, tá? Mas qual é o meu objetivo? Onde é que eu quero chegar com essa loja? Eu quero montar uma loja só para ganhar mixaria? Não, eu tenho um plano e esse plano é que eu possa faturar
bastante, mas cada um no seu tempo, ou seja, tudo no seu tempo, tá? Então, são algumas das características, não quer dizer que só são essas, não. Existem várias outras, na gente pesquisa, a gente vê muitos outros perfis de empreendedorismo, tá? Vamos lá, vamos continuar aqui. Aqui vem outras observações sobre o empreendedorismo, né? Ó, grandes empreendedores não se preocupam em fazer grandes inimigos. Por exemplo, você vai colocar um negócio, um exemplo, você colocou um negócio, e aí acontece que alguém entrou também vendendo o mesmo produto que você, e você vai ficar com raiva daquela pessoa? Não, pessoal. Tudo na vida existe um lado bom, tá? Ou melhor, tudo existe um lado bom e tudo existe um lado ruim. Pode falar, Lívia. Uma coisa inteligente a se fazer é você se unir a essa pessoa. Eu pensei nisso porque, assim, em Arapiraca tem, tipo assim, uma rua só tem umas 20 lojas só do telefone, entendeu? Que vende produto, acessório. E, assim, eu conheço muitas pessoas que têm essas lojas que, assim, se falta alguma coisa na sua, liga pro cara, você tem produto tal pra me prestar. E, assim, exatamente. É melhor. Porque, tipo assim, é um grupo, todo mundo se reúne, todo mundo tá ganhando do seu. Ninguém tá roubando de ninguém, ninguém tá roubando cliente de ninguém. Então, ou senão, se eu não tenho na minha loja, eu digo, naquela loja ali, tem, procura lá, entendeu? Então, assim, isso vai ser... É um diferencial. E isso, Olivia, isso vai ser recíproco, né? Porque você vai dizer, eu não tenho esse produto hoje, mas vai ali na loja de fulano que ele vai ter. Isso vai acontecer da mesma forma com ele, né? E então, é muita empatia, né, também. Exato. Eu acho, na verdade, essa questão de você criar inimigos, né? Por causa de concorrência, eu acho isso muito mesquinho, na verdade, tá? A concorrência em si, ela nos ajuda a crescer. Por quê? Primeiro, inclusive, uma dica que eu dou também, você vai abrir um negócio, conheça a sua concorrência, né? Conheça a sua concorrência, compre o produto da sua concorrência, né? Compre o serviço da sua concorrência, e você vai dizer, mas eu vou estar dando dinheiro à minha concorrência. Não, você não está dando dinheiro à sua concorrência, você vai lá com um objetivo. Você saber como é que a pessoa vende o produto, como é que a pessoa vende o serviço, e a partir daí você vai melhorar. Você vai saber como fazer. Dela, tudo certo. Exatamente. Principalmente em relação ao atendimento. Porque assim, é muito bom você ter um atendimento de qualidade. Uma pessoa que sabe conversar, que sabe te responder com educação. Isso é um diferencial muito grande. Eu já comprei várias lojas online e que assim, você demorar 2, 3 dias para responder é um absurdo. É verdade. Você não responde, a educação é horrível, você não tem vontade de comprar uma pessoa assim. Exato. Então, quer dizer, os concorrentes, eles servem para isso, né? Ou você pode criar uma rede, por exemplo, olha, fulano, tem um produto, por exemplo, eu já vi, por exemplo, inclusive nessas lojas de celular, viu Livinha Arapiraca? Eles fazem um consórcio para comprar celulares. Por exemplo, existe isso que eu já ouvi eles falarem, tá? Por exemplo, existe a Receita Federal no Paraná, por exemplo, que é a alfândega, né? E tenta entrar muito produto no Brasil sem nota. Não quer dizer que seja falso. Um exemplo, uma carga de iPhone, 200, 300 iPhones, um exemplo, tá? A alfândega, por exemplo, ela vai dar um tempo para que o dono venha buscar. Se o dono não vir buscar, ele vai leiloar. Ele vai vender aqueles produtos, tá? E esses produtos, basicamente, consistem em que, se tem lá 200, 300 iPhone, você não vai poder chegar lá e dizer o seguinte, eu só quero 2, eu só quero 3, eu só quero 4, eu só quero 5. Não. Isso não pode acontecer. O que é que eles fazem lá? Eles vendem um lote completo. Aí eu já vi mesmo o pessoal comentando que eles fazem um consórcio, por exemplo. Né? Dependendo da quantidade de produtos, se junta lá 2, 3, 4, 5 donos de loja e vai lá e compra aquele lote completo. Por quê? Porque, primeiro, que o produto está mais barato, né? Os produtos de alfândega são bem mais baratos do que a loja normal, sai com nota, legalizado, com imposto, tudo certinho, né? Mas que um só não consegue comprar, porque é caro. Aí, quando eles fazem esse consórcio, ou seja, eles se juntam para comprar, eles conseguem, né?
E isso é legal. Né? Não adianta ficar com raiva do seu concorrente, não. É a parceria. Né? É a parceria. Mas se porventura, por exemplo, você não tem essa proximidade toda com o seu concorrente, mas que você possa ir até o seu concorrente. Por exemplo, a Lívia abre uma pizzaria lá no Bom Jardim, Lívia? Você mora? Isso. Pronto. Aí a Lívia, ela vai abrir uma pizzaria lá no Bom Jardim. O que é que a Lívia vai fazer? Ela vai visitar outras pizzarias. E essas outras pizzarias é exatamente para que a Lívia possa ver os pontos positivos e os pontos negativos. Né? A massa de fulano é ruim. Vou botar uma massa. E o interessante de fazer isso é que, assim, através do erro dele, você pode melhorar o seu. Com certeza. Exatamente, com certeza. Hoje de manhã, teve uma aluna que ela disse, professor, eu sempre pensei, mas assim, eu sempre fiquei... aliás, ela já tinha passado pela cabeça dela, mas ela não via como uma oportunidade real. Essa aluna, ela mora em Junqueiro e a mãe dela faz bolos, tem a parte de goma de mandioca, tudo isso. E ela tinha pensado em vender tapiocas. Só que, claro, vender uma tapioca diferente. Tá? E aí eu disse o seguinte, Leidiane, é interessante. Agora, tenta sempre fazer algo diferente. Tá? Por exemplo, quem vende tapioca, um exemplo, vai colocar ou dentro da bolsinha, ou vai, por exemplo, colocar no plástico filme, digamos assim. Tá? Poxa, isso não é apresentação. Imagina você entregar uma tapioca a alguém e está dentro de uma bolsinha, daquelas bolsinhas de quilo, ou enrolada no plástico filme. Se você já pensou se tivesse uma caixinha personalizada, ao invés de enrolar, por exemplo, no plástico, na bolsinha aí com um papel vegetal estampado com a sua marca. E é esse tipo de coisa que as pessoas notam, né? Outro exemplo, tem uma outra que ela estava... Pode falar, Lívia. Existe muita gente que vai pela aparência, né? Às vezes você nem liga se o produto é bom, mas a aparência conta muito. Isso. Aí teve uma outra aluna que disse o seguinte, professor, eu tenho uma vontade de fazer uma parceria com uma amiga minha que ela tem uma sorveteria, de fazer alguma coisa diferente. E aí, por isso que é bom vocês colocarem ideias, vocês colocarem as formas de vocês pensarem, que às vezes eu posso saber, mas outro ou não, né? Outro colega pode saber e pode ajudar. E eu estava dizendo para ela o seguinte, Jéssica, que é a aluna lá, eu digo, é legal, é interessante. Então, uma coisa que eu percebo, que eu gosto de assistir aqueles programas de culinária, que eu gosto de cozinhar, e aí o que acontece? Eles falam muito em apresentação. Imagina, por exemplo, você colocar uma sorveteria, que chega alguém para tomar um sorvete, você vai servir naquele copo de plástico. As pessoas vão postar? Não vão de jeito nenhum postar que está tomando um sorvete num copo de plástico. Mas se você servir, por exemplo, numa taça, tá? Uma taça bem bonita, que vá, por exemplo, uma folhinha de hortelã do lado, por exemplo, se a pessoa pedir um sorvete de abacaxi, que vá um pedacinho de abacaxi, né? Ou seja, a apresentação, com certeza as pessoas vão fazer o marketing para a sorveteria de graça. Porque vai alguém na sorveteria, vê lá aquela taça bonita, bem organizada do sorvete, né? Ou aquelas tigelinhas de sorvete bem organizado, vai fazer questão de pegar o celular, postar para dizer que está na sorveteria tomando um sorvete. Então, pode deixar que as pessoas fazem o seu marketing, fazem a sua divulgação, né? Então, é a forma de apresentar. Né? Não é você colocar, por exemplo, uma sorveteria igual aos outros. Os outros já conhecem, mas pelo diferencial, as pessoas vão para você. Outra coisa, hoje as pessoas querem muito mostrar o que tem. Aliás, as pessoas querem mostrar muito o que não tem e imaginam o que tem. Então, aí numa sorveteria, vai mostrar que está no lugar chique, vai postar aquela taça e tal, e blá, blá, blá. Outra dica que eu dei a ela é o seguinte, poxa, o pessoal vai lá e usa aquelas caldas já industrializadas, prontas. E se você produzisse a sua própria calda?
Então, imagina, por exemplo, uma calda de morango com pedacinhos de morango. Uma calda de abacaxi com pedacinhos de abacaxi. Isso agrega muito. Né? Você pode até vender mais caro, mas as pessoas querem. Agrega até no nome, né? Que já leva o nome do gourmet. Então, quer dizer, para você ver que assim, a gente tem muito que pensar de como a gente vai oferecer um produto. A gente tem que inovar, né? Como eu falei, a gente não cria, né? Nada se cria, tudo se aperfeiçoa. Então, alguém já criou em algum momento, né? Então, você vai ter uma ideia com base de alguém. Você inovou, você não criou, tá? Aí vem aí, ó, grandes empreendedores são pacientes. Olha lá, o dono da Amazon só começou a ter o primeiro lucro depois de 6 anos da empresa aberta. Então, isso quer dizer que você vai botar um negócio e ela vai bombar logo, vai lhe dar lucros, mais lucros. As coisas não funcionam assim. Se você colocar um negócio hoje e você conseguir pagar suas contas e comer, já está de bom tamanho. Porque você criou o seu próprio trabalho. Né? Quando a gente trabalha para os outros, tem um lado bom nisso daí. Chovendo ou faça sol, você sabe que você vai estar recebendo aquele valor. Né? Quando você trabalha para você, não. Aí você está criando seu próprio negócio. Então, você tem que fazer por onde. Certo? Aí vem lá, ó, grandes empreendedores são grandes negociadores. Pessoal, hoje a informação ela está para as pessoas de uma forma muito fácil. Por exemplo, professor, eu não sei negociar. Pessoal, existem cursos online aí baratinhos, né, para você aprender a negociar. A negociação faz parte do negócio, né? Faz parte do negócio. Por exemplo, você tem um mercado, aí chega aqueles vendedores e se você for na onda deles, eles vão lhe vender o estoque todo, né? Porque você chega lá e diz o seguinte, ó, eu quero, por exemplo, 5 fardos de arroz. Aí ele vai dizer o seguinte, ó, estou com uma promoção aqui, que se você me comprar 20 fardos, o fardo sai a tanto. Você vai ganhar mais dinheiro aí. Você já vai ter um preço melhor de venda. Só que muitas vezes esses 20 fardos não é a sua demanda. Você não tem essa demanda. Então, quer dizer, os vendedores, eles estão treinados a negociar. Mas você não está. O que é que acontece? O vendedor, ele simplesmente aplica em você. Então, é essencial essa questão do saber negociar, tá? Vamos lá. Grandes empreendedores não têm problemas em quebrar regras. Tudo existe regras, né? Mas diz que regras foram feitas para serem quebradas, né? Leis, não. Leis foram feitas para ser seguidas. Agora, regras foram feitas para ser quebradas, é o que as pessoas falam. Então, existe, por exemplo, quando você estuda, a regra do empreendedor é isso. Você tem que fazer isso. Pessoal, mas tem momentos que não dá para fazer aquilo. Você vai ter que quebrar aquela regra, tá? Por exemplo, o pessoal diz o seguinte, ó, uma regra é o seguinte, o cliente tem sempre razão. Nem sempre, né? Então, nem sempre tem razão. Eu costumo dizer que essa regra de dizer que o cliente tem sempre razão, ela é uma forma de passar para o funcionário que ele vai ter que fazer de tudo para vender, né? Ele vai ter que aguentar, engolir sapo, vai ter que fazer o que for, porque o cliente tem sempre razão. Mas a gente sabe que nem sempre o cliente tem razão. Da Amazon, quantas vezes ele não teve que mudar o plano dele para ele conseguir ter lucros? Né? Então, primeiro que ele foi muito paciente e que com certeza ele teve que mudar muito, né? Mudar a qualquer momento. E aí, o que é que vai dizer? É o comércio, pessoal. O comércio que vai ditar as regras do que você deve se comportar. Por exemplo, há alguns anos atrás, todas as lojas não tinham porta de vidro, era tudo escancarado. Aí, depois de um tempo, foi o que fizeram? Colocaram porta de vidro, né, nas lojas, quase tudo, colocaram ar-condicionado,
só que as pessoas ficaram com cisma de entrar naquela loja, porque ela estava de vidros, ou seja, o vidro fechado, tá? Tá com o vidro fechado e podia ser que o produto fosse mais caro. Por exemplo, tem aquelas lojas, principalmente boutique, que elas ficam na chave, né? Ficam na chave. Você vai chegar lá, quando você vai entrar, a loja está fechada. Aí vem uma funcionária, vai lá e abre a loja. Observa a quantidade de clientes que tem nessas lojas. Tá? Então, muitas vezes, a quantidade de clientes é muito pequena. Então, muita gente, depois desse tempo, quando viu o seguinte, as pessoas ficam cismadas em entrar nas lojas fechadas, o que foi que fizeram? Deixaram a parede de vidro, mas a porta ficou aberta. Ou seja, para as pessoas entrarem. Então, quer dizer, o empreendedor ele vai ter que mudar a todo momento, se necessário. Tá? Então, o momento que diz de que forma vai ter que mudar. Tá? Ou que vai ter que inovar. Ok, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Hein, pessoal? Dúvidas ou perguntas? Vamos lá, quem tiver pode fazer, tá? Para mim, de boa. De boa? Tranquilo, então. Vamos lá. Aí eu coloquei aqui, por exemplo, o porquê, né? Cadê? Porquê, deixa eu voltar, eu acho que eu passei aqui. Aqui ele vem tipos de empreendedores, tá? Primeiro que eu coloquei para vocês é o seguinte, para você empreender tem que existir um porquê, né? Então, porque eu saí da empresa, né, Lívia? Saí da empresa, peguei o que eu ganhei da empresa e montei minha hamburgueria. Primeiro, teve um porquê, né? Então, estou na pandemia, um exemplo, não estou ganhando dinheiro, ou seja, a empresa mandou a gente ficar em casa, a gente não vai receber porque a gente não está trabalhando, e agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que inovar. Eu vou montar uma loja online, eu vou vender roupas, eu vou vender bolo, eu vou vender brigadeiro, eu vou vender cachorro-quente, eu vou vender hambúrguer. Então, tem que existir um porquê. Então, existem vários tipos de empreendedores. Ó, cada empreendedor tem razões para começar a empreender. Uns começam a empreender por necessidade, outros começam a empreender, detalhe, viu? Esse empreender por necessidade, nesse período de pandemia, é o que mais tem. Muita gente empreendendo por necessidade. Outros começam a empreender por oportunidade, tá? E alguns necessitam exclusivamente de empreendimento para sobreviver. Tá? Então, existem vários tipos de empreendedores aí. Vamos falar aqui sobre alguns. Por exemplo, negócio próprio. Este empreendedor é aquele que abre seu próprio negócio baseado no seu estilo de vida. Por exemplo, você costura, você gosta de costurar, um exemplo. Aí você vai lá e bota um ateliê. Né? Então, você abriu um empreendimento, mas é o seu estilo de vida, é o que você faz. Por exemplo, eu gosto de cozinhar. O que eu vou fazer? Eu posso abrir alguma coisa relacionada à cozinha. Por exemplo, tem pessoas que entram na moda fit, né? De comer comida fit, aquela saladinha, tá? Isso é legal. Achei legal, é o meu estilo de vida. O que é que eu vou fazer? Espera aí, só um instante aqui. Manuela, você tá passando picolé no gato, mulher. Vai, ó, pelo ali, vai pedir pra mamãe lavar, vá. Pessoal, se vira nos 30 aqui. Vamos só um instantezinho aqui. Franciela, a bocada é grande, viu? Deixa eu ver aqui que tem gente ali querendo entrar aqui. Vamos lá. Eita, a Maria Vitória que está tentando entrar, mas a internet dela tá um caso sério. Vamos ver se vai agora. Só um minutinho, pessoal. Vamos lá. Estou monitorando aqui a Vitória, ver se ela entra. Vamos lá.
Então, basicamente seria isso daí. Por exemplo, o próprio negócio é você aproveitar que você já trabalha naquela área, já conhece aquela área, então basicamente o que é que você vai fazer? Empreender. Então, seria um negócio próprio. Tá? Vamos lá. Aí se fala em empreendedor corporativo, né? O que é o empreendedor corporativo? É aquele que trabalha dentro da empresa e cria, por exemplo, uma forma de empreender dentro da empresa. Por exemplo, podemos classificar este como intraempreendedor, ou seja, o colaborador da empresa que resolve criar projetos internos com o objetivo de crescer e ser produtivo. Então, por isso que eu falei a questão do líder, né, lá. Então, hoje, além das empresas quererem pessoas que tenham a liderança, elas querem pessoas também que sejam empreendedoras, tá? Quando se fala em pessoas empreendedoras trabalhando na empresa, é interessante que essa pessoa não vai pensar como muitos pensam, como, por exemplo, eu quero saber se o patrão está tendo prejuízo, eu quero saber. Não, eu simplesmente quero ganhar o meu. Então, quer dizer, as empresas não gostam desses tipos de colaboradores que pensam nisso. Por exemplo, vamos colocar aí uma coisa bem clara. Algumas empresas, principalmente de internet, elas não estão comprando carro para colocar na empresa. Por quê? Porque os colaboradores simplesmente acabam com o carro. Então, por exemplo, passando por cima de buraco, não limpa o carro, sabe? Ou seja, não tem zelo nenhum com o carro. Então, o que é que ela diz? O seguinte, eu vou fazer... Deixa eu ver quem foi. Deixa eu ver quem foi que mandou uma mensagem aqui. Só um instante aqui. Franciele, toda aula você tem uma conversa, viu? Tem aula que você vai pegar alguma coisa para sua mãe, outra coisa. Eu vou colocar isso no relatório, tá? Porque se fosse a primeira vez, não teria problema nenhum. Mas é uma coisa aí que toda aula você coloca alguma necessidade de sair no meio da aula, tá? Infelizmente, assim, você pode sair? Pode, mas eu vou colocar isso no relatório. Vamos lá. Então, o corporativo é isso daí, é você pensar o seguinte, como empreendedor, é você pensar que o carro, por exemplo, é caro, para manter o carro é caro, então se você está com o carro da empresa, você tem que zelar. Se você está trabalhando na empresa, você tem que levar em consideração. Vamos colocar aí um exemplo. Eu estou lá na Microcamp, eu passo e não tem ninguém numa sala, um exemplo, e eu simplesmente vou lá e desligo o ar-condicionado. Tá? Eu faço isso. Por quê? Porque eu penso como empreendedor. Eu penso que, por exemplo, a conta de energia da Microcamp é alta. Então, quando eu termino a aula, eu vou lá e desligo o ar-condicionado. Se eu saio, eu desligo o ar-condicionado. Tá? Então, é pensar como empreendedor. Que cada detalhezinho aí, somando-se no dia a dia, vai gerar um custo maior para a empresa. Tá? Todas as vezes que você for trabalhar numa empresa, pense o seguinte, eu vou ter que ajudar a minha empresa de alguma forma. Eu vou ter que dar lucros para a minha empresa e não prejuízo. Né? Então, só para complementar essa questão do corporativo aí, o meu irmão tem um provedor de internet. E aí ele tinha comprado um carro e colocou para os funcionários fazer a manutenção, né, da rede, os clientes e tal. Pessoal, o cara, por exemplo, nessa época de inverno, quando começou o inverno, por exemplo, ele no final do dia não pegava nem o carpetezinho do carro, por exemplo, e jogava areia fora, não. Simplesmente a areia se acumulou no piso do carro. Né? Porque o cara simplesmente não fazia isso, era por um buraco, pedra e tal. O que é que acontece? Acabou com o carro inteiro. Tá? Acabou com o carro inteiro. E aí o que acontece? Meu irmão viu que não tinha futuro. Então ele contratou outra pessoa, contratou essa pessoa que já vinha com carro, ou seja, só queria contratar alguém que tivesse carro e pagar o aluguel do carro. Porque aí quero ver, se você sendo o dono, se você pelo menos não vai se dar o trabalho
de pegar essa areia e jogar, ou seja, fazer uma limpeza no seu carro, porque o carro era o ambiente de trabalho dele. E assim, com um valor fixo de aluguel de carro, se desse algum problema, ele teria que se virar com o dinheiro que ele já recebe do aluguel. Exatamente, ele vai ter que se virar, ele vai ter que cuidar do carro, né? Ele vai ter que cuidar do carro, porque senão o carro dele vai quebrar e o prejuízo é dele. Então, quando é da empresa, a empresa que se vire. E aí acontece, não zela. Da mesma forma que não zela, não é meu, o gestor ou os gestores estão observando tudo isso, tá? Estão observando tudo isso. E são pessoas como essas que realmente não conseguem, por exemplo, pegar cargos melhores dentro das empresas. Porque são pessoas que não pensam como empreendedor, só pensam simplesmente no seu benefício próprio. Não pensa, por exemplo, que se ele ajudar a empresa e a empresa crescer, você pode crescer junto. Não quer dizer que você vai, mas que você pode. E outra, pessoal, vem o aprendizado próprio. Quando a gente faz isso, a gente está crescendo também como profissional, né? Quando você vai analisar, pessoas que não pensam de forma colaborativa tendem a, primeiro, não se manter na empresa e não crescer na empresa. Então, ele sempre vai exercer aquela função. Ele não tem crescimento nenhum, né? Então, seria pessoas que têm um perfil colaborativo, tá? Vamos lá. Em seguida, nós temos o social. Eu não sei se vocês já ouviram falar em empreendedorismo social. Alguém já ouviu falar em empreendedorismo social? Alguém aí de vocês? Não, isso para mim aí também não. Rosana, não. Quem mais aí, pessoal? Eu acho que já ouvi. Então, quem foi que falou aí? Deixa eu ver aqui quem foi. O Gustavo, não foi? Foi o Gustavo que falou. Quem mais, pessoal? Lívia, não. Tá. Pessoal, o empreendedorismo social é algo, assim, relativamente novo, tá? Mas que já está há algum tempinho aí. O empreendedorismo social é quando você usa uma causa em prol da sociedade para ganhar dinheiro. Traduzindo é isso, tá? Vamos colocar aí um exemplo, tá? Vamos colocar aí um exemplo. Digamos que algum de vocês quer dizer o seguinte: onde eu moro, as pessoas são carentes, os jovens são carentes de atividades, um exemplo. Eu vou criar uma sede, onde eu vou oferecer, por exemplo, aula de reforço, eu vou oferecer aula de informática, eu vou oferecer aula de música, aula de dança, por exemplo, para os jovens daquela comunidade ali, daquela região. Primeiro, isso é algo que é de responsabilidade do governo, tá? Só que o governo não faz. E aí o que é que você vai fazer? Você vai dizer, não, eu vou fazer algo para ajudar as pessoas. Claro, você vai ajudar as pessoas, mas também você vai ser ajudado. Por quê? Você vai ter que abrir uma ONG, ou seja, você vai ter que abrir um CNPJ, né? E o governo, o que é que vai fazer? O governo ele vai pagar para você fazer o que ele não faz. Então, vem governo que paga, vem empresas que ajudam, que dão ajuda, que faz doações, né? E por que também essas empresas elas fazem doações? Porque elas têm um exemplo, tá? Deixa eu colocar aqui um exemplo. Não sei se ele cabe justamente a isso, mas para ficar fácil a compreensão. Quando a gente passa em frente a uma grande empresa, por exemplo, uma indústria, por exemplo, Lívia, quando vai para casa, passa em frente. Você vê uma placa em frente à empresa dizendo o seguinte: um projeto financiado pelo BNDES, pelo governo tal do estado, não sei o que lá. Essas empresas, elas só recebem benefícios do governo se elas ajudarem para eventos, se elas ajudarem social, se ela, por exemplo, contratar pessoas que são deficientes. Agora veio um projeto que as empresas têm uma cota para contratação de pessoas idosas. Então, quando as empresas elas cumprem essas exigências, o governo financia em algum projeto. Então, esse social é isso. Você, por exemplo, você pode montar uma empresa, digamos assim, uma ONG, né, que você oferece algum serviço à população, tá? E em troca, por exemplo, o governo ou os governos vai lhe ajudar a fazer isso. Ou seja, vai lhe custear e, obviamente, você vai estar ganhando, ou seja, você está criando um seu trabalho, tá? Então, isso é empreendedorismo social. Não pense que exclusivamente a ideia é ajudar os outros, não. Exclusivamente não, tá?
Então, é ajudar os outros, mas também ajudar a si próprio, porque é justo também, porque dá trabalho, existe muita dedicação, existe muito tempo, e a pessoa também tem que ser remunerada por isso, tá? Mas isso é chamado de empreendedorismo social. Ok? Entenderam aí? Entenderam sobre o que é empreendedorismo social? Hein, pessoal? Pessoal, podem me ouvir aí? Sim, entendemos. Beleza, vão interagindo aí, tá? Por favor. Então, beleza. Então, empreendedorismo social é isso. É quando você coloca algo para beneficiar a população, tá? Claro, legalizadozinho, e aí você vai receber por isso. Vamos lá. Aí vem franqueado. Eu acho que todo mundo já ouviu falar em franchise, né? Ou franqueados, né? Ou franquias. Né? Eu acho que todo mundo já ouviu falar. Então, ó, é um empreendedor que se torna um franqueado de uma empresa, aliás, de uma rede de empresas que já está no mercado. Este empreendedor tem as mesmas dificuldades de quem abre uma empresa do zero. Pessoal, franqueados, né? Primeiro, é algo que cresceu muito nos últimos anos. Inclusive, existe a Associação Brasileira de Franquias. Tá? Então, existe um monte de empresas que colocaram o seu negócio, o negócio deu certo, tá? E ele começou a dar a possibilidade de outras pessoas usarem o seu nome para abrir uma empresa. Franquia é isso, tá? Eu já falei que tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. Franquia também, tá? A franquia tem um lado bom. Qual é o lado bom? Você vai pegar um negócio, por exemplo, que já está formatado, a ideia já está pronta, tá? E que muitas vezes as pessoas já conhecem, tá? Ou seja, você já entra com o nome. Você não vai fazer nome, o nome já está pronto, né? Ou seja, um exemplo, digamos que vamos lá, a Rosiane vai abrir uma loja do Boticário em Giral, um exemplo, tá? Então, inclusive, a loja do Boticário, a franquia do Boticário acho que é a mais cara do Brasil, uma das mais caras do Brasil, né? E aí, o que acontece? Imagina no impacto que vai provocar lá, ó, uma loja do Boticário em Giral. Imagina se a Rosiane vai colocar uma loja que vende perfumes. Ou seja, ela vai ter que trabalhar para fazer um nome, né? As pessoas têm que conhecerem ainda o produto que ela está vendendo, né? Ela vai criar o padrão de atendimento dela, tá? Ou seja, existe tudo a ser criado do zero. Quando você faz uma franquia, ou melhor, quando você compra uma franquia, não. A franquia, eu costumo dizer que você é dono e ao mesmo tempo você não é. Por quê? Você não tem direito a mudar nada, é tudo pré-estabelecido pelo franqueado, o franqueador. Então, ó, por exemplo, se a Rosiane vai abrir lá... Oi, pode falar. Eu ia perguntar justamente isso. Tipo assim, se você abre uma franquia... Tipo assim, qualquer mudança. Não pode fazer absolutamente nenhum, é tudo um padrão? É tudo um padrão. Para você fazer uma franquia, você vai ter... Aliás, para você fazer uma mudança, você vai ter que entrar em contato com a empresa. A empresa, ela precisa aprovar para você fazer uma franquia, fazer uma mudança. Por exemplo, eu estava assistindo Pequenas Empresas de Negócio e o cara comprou uma franquia de um restaurante, tá? E aí o que acontece? Ele desejou mudar, aliás, acrescentar um prato no seu cardápio, ó, um prato, tá? Porque todo o prato, todos os ingredientes, todo o preparo é tudo pré-estabelecido pelo dono da franquia, tá? E aí o cara quis acrescentar um prato no cardápio, ele não pôde. E aí, para ele acrescentar esse prato no cardápio, ele entrou em contato, tá? Veio um responsável pela franquia, como era um de restaurante, veio um chefe. Isso viu? O dono da loja, o dono do restaurante lá, que queria mudar o prato, teve que pagar passagem de avião, ida e volta, tá? Então, como é que posso colocar aqui? Chegou uma mensagem aqui, me tirou o raciocínio.
Veio um chefe, digamos, com passagem ida e volta, pago pela pessoa que queria mudar o prato, tá? A pessoa veio, o chefe veio, provou o prato, a partir daí, aí foi quando ele pôde fazer alguma alteração. Ou seja, o chefe veio, aprovou, quando o chefe aprovou, aí o cara disse o seguinte, a empresa disse o seguinte, ó, a gente pode até aprovar, mas o seu prato, ele vai ficar sendo usado em todas as franquias. Não pode ser uma coisa exclusiva sua. Ou seja, toda a rede de franquias, todas as lojas têm que oferecer exatamente os mesmos pratos, com o mesmo gosto. Por exemplo, se você pegar aí, se você comer um hambúrguer do McDonald's aqui em Arapiraca, se você for para São Paulo e comer lá, é o mesmo sabor. É a mesma coisa. Porque o tempero que é utilizado é a mesma quantidade, ou seja, tudo é pesadozinho, tudo na mesma medida. Então, a franquia, ela existe uma padronização. Você não pode fugir disso. Né? Você tem uma ideia, até uma cor de uma parede, se você for pintar a parede, tem que ser algo autorizado. Se você quer, por exemplo, mudar o fardamento, você vai ter que ser mudado. Tá? Por exemplo, esse fardamento que eu estou aqui, ele foi um fardamento feito pela empresa que presta serviço a Microcampo Arapiraca, que é a EITIA, né? Só que para a gente usar, primeiro foi enviado para São Paulo, a Microcamp aprovou em São Paulo e esse fardamento ele passou a ser utilizado em todas as escolas do Brasil, mas não pode ser exclusivamente da Microcamp, entendeu? Então tudo existe um padrão. Aí eu percebi que você ia falar alguma coisa, Lívia. Eu ia dizer assim, que uma pessoa, tipo assim, digamos que relaxada, tipo assim, só quer ganhar dinheiro, mas não tem muita criatividade. Abrir uma franquia assim é um bom negócio, né? Ah, sim, sem dúvida, né? Para quem não quer criar um nome, né? Quem quer já pegar algo pronto, sem dúvida a franquia ela é uma boa. Mas tem outras coisas que se deve pensar, tá? Basicamente, quase todas, eu não vou dizer todas, mas basicamente todas as franquias, você, além de comprar a franquia, você ainda tem que pagar royalties. Vocês sabem o que são royalties? Já ouviram falar em royalties, sim ou não? Acho que não. Sim. Pronto, beleza. Mas deixa eu explicar o que são royalties, né? Royalties é você pagar uma parte do seu lucro à franquia. Por exemplo, um exemplo, a Rosiane colocou lá a loja do Boticário. Primeiro que a Rosiane pagou lá um valor alto, aí eles vêm, viu? Quem monta a loja do Boticário são eles. Vem a equipe deles, eles vão vir, vão escolher o ponto, se o ponto é bom, se não é. Né? Por exemplo, você diz, eu tenho esse salão aqui, esse salão é meu, um exemplo. Aí vai vir a equipe e vai dizer o seguinte, esse local aqui não é bom. Aí eles vão procurar na cidade e vão dizer, o local tem que ser esse. Aí você vai ter que alugar, mesmo você já tendo um ponto. Não pode colocar em qualquer lugar. Aí vem a equipe, monta toda a loja e traz todos os produtos. Porque o valor da franquia do Boticário já vem isso. Já vem os produtos e já vem o estoque. Mas claro que isso vai acabar. Então, vai ser necessário você comprar mais produtos. Então, você vai ter que comprar os produtos ao próprio Boticário. Claro, não existe outro fornecedor. Mas tem que ser exatamente a ele, tá? Você vai vender os produtos e parte do seu lucro você ainda tem que pagar o Boticário. Então, essa parte de lucros que você vai pagar ao Boticário é chamada de royalties, tá? E boa parte das franquias, pelo menos que eu já pesquisei, boa parte das franquias elas cobram royalties. É um valor, digamos assim, é uma porcentagem que gira em torno, como se fosse uma comissão, entre 2% e 3% do valor. Tá? Ele gira mais ou menos aí em torno. Mas, de toda forma, você já está comprando o produto a ele. Aí a franquia vai ter lá, anual, aí você compra por 6 anos, se não me falha a memória, Boticário é 6 anos que você compra, porque o valor é alto. Tá? O valor de uma loja de Boticário chega a 500 mil reais, mais ou menos. Tá? Então, um valor muito alto. Cacau Show, por exemplo, você abrir uma loja de Cacau Show é 200 e poucos mil reais. Né? Então, quer dizer, é um investimento muito alto para você começar.
tá? Ok, pessoal? Entenderam aí alguma pergunta? Hein, pessoal? Eu ia perguntar sobre em relação tipo assim, local, mas você já falou isso. Isso. Tudo já é pré-definido, tá, pessoal? Não tem para onde. Sim, aí eu falei só praticamente das desvantagens. Outra coisa da vantagem, né? A divulgação, né? Ela fica por conta da franquia. Por exemplo, por exemplo, outro cara, né? Que a gente pegou aí como exemplo, Cacau Show. As divulgações que passam em rede nacional, quem paga é a franquia. Só que, claro, ela alega que esses royalties é exatamente para ajudar na publicidade, tá? E outra coisa, eu vou passar um comercial numa rádio, por exemplo, aqui, então, na franquia, ela já disponibiliza todos os áudios, né? Por exemplo, os que é chamado de jingle, né? Que são aquelas musicazinhas da marca, né? Então, assim, você pode só acrescentar aí em cima, né? Eles vão dar as musicazinhas e você pode acrescentar alguma formação, alguma coisa em cima. Mas assim, você trabalhar com franquias é uma coisa bem difícil também, porque você seguir padrões é um negócio osso, né? Você vai dizer, eu sou dono e não posso mudar nada. Não pode, tá? Vamos lá. Aí vem, por exemplo, os empreendedores individuais, né? Ou o empreendedor individual. Então, empreendedor nato que detectou uma oportunidade no mercado e formalizou o seu negócio, mas de forma individual vai se inovando a fim de expandir o seu negócio. Tá? Então, muita gente começa com um negócio de casa, né? Como eu acho que eu mostrei para vocês lá, Apple, Microsoft, Amazon, por exemplo, é um negócio de casa, um empreendedor individual que começou a crescer, né? E tornou-se mundialmente conhecido. E nessa parte aqui do empreendedor individual, eu sempre gosto de concluir com vocês dando uma dica: é o seguinte: tem alguém aqui na sala que os pais trabalham por conta própria? Hein, pessoal? Tem alguém aqui na sala que os pais trabalham por conta própria? Hein, pessoal? Pessoal? Não tem ninguém? Tranquilo, então, né? Graças a Deus, todo mundo, né? Então, para os trabalhadores autônomos, tá, pessoal? Para as pessoas que trabalham por conta própria, existe, por exemplo, está com alguns anos que o governo criou o microempreendedor individual. É quando, por exemplo, uma costureira, um pintor, um pedreiro, tá? Deixa eu ver aqui, viu, pessoal? Tem alguma mensagenzinha aqui. Só um minutinho que eu já concluo. Ah, tá. Beleza. Vamos lá. E aí, o que acontece? Para quem trabalha, um exemplo, com a profissão, pedreiro, pintor, carpinteiro, mecânico, cozinheiro que trabalha em casa, tá? Por exemplo, suponhamos que você vai vender hambúrguer de casa, que você vai vender pizza de casa, que você vai vender tapioca de casa, que você vai fazer bolo, ou seja, você vai vender bolo. O governo ele criou uma modalidade de negócio chamado microempreendedor individual, tá? Popularmente chamado de MEI. Então, quer dizer que essas pessoas, elas podem criar uma empresa mesmo, trabalhando por conta própria. Então, quando se fala criar uma empresa, é criar um CNPJ, tá, pessoal? Então, criando um CNPJ, ou seja, ele vai ter a oportunidade de comprar produtos com preço menor, né? Digamos que se vai prestar serviço a uma empresa, a uma prefeitura, ao Estado, e vai existir a possibilidade de emissão de nota fiscal, tá? E esse microempreendedor individual, ele vai pagar um valor mensal equivalente ao INSS. Então, é como se você estivesse trabalhando numa empresa, porém, não vai ter direito a seguro-desemprego e nem vai ter direito ao FGTS, por exemplo. Então, você está pagando o seu INSS, tá? Qual a vantagem em você ter uma microempresa, aliás, uma microempreendedor individual? É exatamente um exemplo. Vamos colocar aí uma possibilidade. Lívia é casada, trabalha por conta própria, é um exemplo. Quando a Lívia tiver o bruguelinho dele, ou a bruguelinha dela, na verdade, né, o que é que acontece? Só é pegar
o certificado da MEI, vai até o INSS e a Lívia ela já está, por exemplo, assegurada que vai ter o salário maternidade. Então, a Lívia vai passar 6 meses lá, o governo dando um saláriozinho todos os meses, tá? Um exemplo, uma pessoa adoeceu, tá? Não está em condições de trabalhar, vai no INSS. Então, chegou lá no INSS, pronto, vai estar assegurado, até que esteja apta a trabalhar novamente. Então, vai passar por uma junta médica, essa junta médica vai dizer se realmente tem condições ou não, não tem condições. Está recebendo o auxílio saúde, né? Então, vai estar, aí, por exemplo, a cada 6 meses vai passar por uma nova perícia, tá? Então, passou 6 meses, a outra perícia. Ainda não está em condições de trabalhar, continua recebendo. E assim vai. Em 6 meses, passa por uma perícia. Se, por acaso, o problema digamos, em 5 anos, né? Porque vai fazer as perícias. Se em 5 anos não estiver apto a voltar, automaticamente já fica aposentado para o resto da vida. Então, por exemplo, um pedreiro, né? A maioria dos pedreiros tem problema de coluna, ou abaixar e levantar. E alguns param de trabalhar antes da idade de aposentadoria. Então, se estiver pagando a MEI, por exemplo, está com a coluna complicada, não tem problema. Vai lá, aliás, tem, né? Mas vai lá no INSS e fica segurado. Então, é bem interessante a oportunidade de MEI, tá? Então, até digo a vocês, se vocês tiverem pais, mães, tios, irmãos que trabalham por conta própria, fala lá, ó, cria uma MEI, porque você está pagando o seu INSS, tá? Então, é bem legal aí. Pessoal, deixa eu só pegar uma água aqui e já volto, tá? Só um instantezinho. Pessoal, voltando aqui, tá? Alguma pergunta sobre o empreendedor individual ou sobre a MEI aí que eu acabei de explicar? Não. Tranquilo, de boa. Se tiver alguém aí, pode falar, tá? Se tiver alguma pergunta aí, pode falar. Aí agora, pessoal, vem um empreendedor. Deixa eu ver aqui, porque tem gente que manda no WhatsApp porque não está conseguindo no chat. Não. Então, vamos lá. Esse empreendedor conhecedor aí é um dos que esse tipo, né? É um dos que eu mais admiro, tá? Por quê? Porque eu acho mais interessante. Então, este empreendedor adquiriu um grande conhecimento na área que deseja atuar, buscar de forma incessante a realização profissional e o reconhecimento com o seu empreendimento. Por exemplo, uma coisa é você ver os outros colocarem lá um empreendimento e dar certo. O cara colocou uma loja e deu certo. Né? Colocou uma loja de roupa, entra dinheiro com força. É o que a gente acha, né? O que a gente vê de fora. Mas o empreendedor conhecedor é aquele que, antes de empreender, antes de colocar um negócio, vai estudar. Primeiro, vai entender o negócio, vai pesquisar, por exemplo, qual é o público-alvo, qual é o fornecedor, qual é a margem de lucro. Então, quer dizer, vai primeiro fazer um estudo aprofundado sobre a área, para a partir daí colocar o seu empreendimento. É o que eu falei, eu vou colocar uma pizzaria se eu não sei fazer pizza. Eu posso colocar uma pizzaria, mesmo sem saber fazer a pizza, mas eu vou ter que pagar para alguém fazer. E aí, como é que vai ter, por exemplo, a questão daquele padrão? Um exemplo, ou você vai ficar na mão da pessoa responsável para fazer a pizza, né? Porque uma hora ou outra ele pode sair, ou ele pode forçar a saída, na verdade, porque tem muito isso, né? Vai forçar a saída, e agora? Aí entra uma pessoa que não tem o mesmo padrão, aí você perde aquele padrão, as pessoas deixam de ir na sua pizzaria, tá? Então, quer dizer, a questão do conhecedor é aquele que estuda antes, né? Então, qualquer negócio que ele vai colocar, primeiro ele vai estudar.
Não vai colocar um negócio de uma hora para outra. Então, tudo requer um conhecimento aprofundado a respeito do produto. Inclusive, esse conhecimento aprofundado, pessoal, alguns órgãos, por exemplo, Secretaria da Fazenda, o próprio SEBRAE. Então, se você vai colocar um negócio, por exemplo, você pode acessar o site que você vai ter informações sobre a sua região. Por exemplo, qual é a renda, né? Qual é a renda da população, qual é a média de idade, por exemplo. Eu vou colocar um negócio voltado para jovens. Mas a minha região tem poucos jovens. Ou eu vou colocar um negócio mais voltado para idosos, por exemplo. Mas a minha região aqui tem poucos idosos. Então, eu tenho que pesquisar, eu tenho que estudar antes para que eu não seja surpreendido depois, tá? Então, esse é o empreendedor conhecedor, tá? Vamos lá. Dúvidas, perguntas sobre o conhecedor? Hein, pessoal? Dúvidas, perguntas? Por enquanto não. Não deu pra entender. Tranquilo, vamos lá. Aí, olha só, pessoal, aqui, ó, habilidades que os empreendedores devem ter. Deixa eu colocar uma lupazinha aqui para a gente ir conhecendo cada uma delas, tá? Olha só. E as pessoas acham que para colocar um negócio, um empreendimento, é só abrir, ou seja, comprar os produtos, abrir a loja e começar a vender, tá? Inclusive, isso é um dos fatores que fazem com que as empresas durem pouco, tá? É preciso um estudozinho. Aí diz o seguinte, por exemplo, quando se fala em parte técnica, é a relação interpessoal, tá? O trabalho em equipe e rede de relacionamento. Então, um exemplo, você vai abrir um empreendimento, né? Vai ter funcionários, um exemplo, você vai ter que criar relação interpessoal, você vai ter que falar com as pessoas, ou saber falar com as pessoas. Imagine, um exemplo, você vai trabalhar só você lá, fazendo hambúrguer, tá? Mas você não consegue se relacionar com outras pessoas. Então, as pessoas deixam de ir no seu estabelecimento simplesmente por quê? Pelo bendito do atendimento. Por exemplo, domingo, eu fui comprar carvão, e carvão é algo que está em extinção, né? Está difícil você encontrar carvão. Mas tem um frigoríficozinho que estava aberto. Aí eu passei lá, já vi uns sacos de carvão na frente. Parei a moto e comprei. Mas não deu certo. Só comprei o carvão. Aí o que acontece? Cheguei lá, quando eu perguntei qual o valor do carvão, o cara só faltou me dar um tapa. R$10. Aquele saquinho de papel, né? Aquele saquinho de carvão. R$10. Bem ignorante, sabe? Bem ríspido. O que ele passou foi o seguinte: todo mundo sabe que R$10 é um valor caro para um saco de carvão, né? Mas é a lei da procura e a lei da oferta. Tem pouco carvão e muita procura. Por isso que fica caro. E aí o que acontece? Ele passou o seguinte: é como se ele tivesse me dito, é R$10. Se quiser, é esse. Se não quiser, então como se ele desse essa pressão para mim. Entendeu? Então, a relação interpessoal é isso, é você saber se comunicar com as pessoas. Então, por que eu comprei lá? Porque naquele momento o mercado, o hiper estava fechado, que eu sabia que lá tinha, e aí eu só comprei lá por isso. Mas não é um local que eu vou voltar para comprar novamente, tá? Principalmente pelo fato do atendimento não ser bom. Outra questão é o seguinte: trabalho em equipe, tá? Se você tem uma loja, você tem um empreendimento e você tem pessoas trabalhando, não só você, equipe pode ser uma equipe de 2, de 3, de 4 e assim sucessivamente, tá? Mas que sejam equipes, que sejam várias pessoas. O interessante é que todas essas pessoas falem a mesma língua, né? Que as pessoas estejam preparadas. E um problema, principalmente, que eu observo, principalmente nas pequenas empresas, é o quê? É a questão de não existe uma padronização aí, tá? Ou seja, contrata o cara, contrata o colaborador e aquele colaborador ele se vire dentro da empresa. Por exemplo,
um mercado pequeno, né? Vamos colocar aí um mercado mais ou menos pequeno, mercadinho e tal. Contrata o cara, mas o cara está lá, por exemplo. Muitas vezes ele não sabe o valor do produto, ele não sabe atender, se você pergunta alguma coisa, ele não sabe informar, ele faz tudo, né? Uma hora ele está descarregando um caminhão, uma hora ele está colocando os produtos na gôndola, outra hora está no caixa, uma hora está limpando. Quer dizer, é aquele senhor faz tudo, é para fazer tudo dentro da empresa. Tá? Então, é uma coisa muito errada que se tem aí. Então, tem que se trabalhar a equipe, treinar a equipe. Eu assisti o filme, tem na Netflix e tem no YouTube, tá, pessoal? Que é a história do McDonald's. Quando tudo começou, e eu achei bem interessante, e para essa área de empreendedorismo, já que a gente está falando tanto nela, é até legal vocês assistirem, vocês fazerem críticas, né? Ou seja, perceber o que foi feito de certo, o que foi feito de errado. E é bem interessante porque o McDonald's, ele criou, né? Criaram lá um tempo limite para o hambúrguer estar pronto. Tá? Então, existe um tempo. E aí, o McDonald's, observe nos shoppings, por exemplo, é um salãozinho, né, nos shoppings, né? Por exemplo, de 3, 4 metros quadrados, aliás, 3 não, mas uns de 6 a 8 metros quadrados, onde tem um monte de ferramentas, um exemplo, tá? Por exemplo, restaurante no shopping, tem forno, tem fogão, tem um monte de coisa, mas tem um monte de gente trabalhando. Então, se a equipe ela não for bem treinada, eles vão ficar batendo cabeça. Você imagina, por exemplo, na sua casa, né? Se tiver 2, 3 pessoas na cozinha trabalhando, ficam batendo cabeça, um esperando que o outro termine aquela parte para você fazer e tal e tal. E o trabalhar em equipe é exatamente isso. Ou seja, treinar a equipe é exatamente isso. Mesmo sendo em um ambiente pequeno, tá? Mas as pessoas elas conseguem desempenhar suas atividades. Então, o interessante seria isso daí. Então, trabalho em equipe, relação interpessoal e redes de relacionamento, que é exatamente o networking que eu já falei agora há pouco. Tá? Você se comunicar com outras pessoas a fim de você passar os seus conhecimentos e a fim também de você obter novos conhecimentos e novas ideias. Então, isso daqui é o técnico, tá, pessoal? Isso aqui é a parte técnica. Em seguida, ela vem aqui os pessoais, tá? Imagina, você vai abrir um negócio e você não é otimista. Você já vai abrir dizendo o seguinte, eita, vai dar errado. Melhor nem abrir, tá? Então, qualquer coisa que você for fazer, você tem que pensar positivo, tá? Aí vem a liderança, que a gente falou agora há pouco, tá? Existe uma diferença entre liderança e autoritarismo, né? Então, autoritarismo são por exemplo, muitos colaboradores que xingam, aliás, muitos gestores que xingam seus colaboradores, obrigam o cara a fazer uma coisa, chega na frente de todo mundo, vai fazer isso, faça aquilo. Não, isso daí é autoritarismo e não cabe mais no mercado atual. Sendo que, se por acaso eu tenho certeza que muita gente já viu algum dono de mercado, alguma coisa, menosprezando o seu colaborador, né? Tratando mal o seu colaborador. Então, é uma coisa meio que, para a gente, ainda meio natural, que a gente vê, principalmente nas cidades pequenas, isso daí, tá? Só que, dependendo da forma que você for tratado, isso daí ele gera danos morais. Então, por exemplo, o cara lhe tratou mal, é processo, é danos morais, né? E as pessoas só aprendem quando dói no bolso mesmo. Quando você vai lá, leva para a justiça, né? Leva para o Ministério do Trabalho e está lá danos morais. Então, quer dizer, já é um dinheiro a mais que o cara vai ganhar, né? Que o colaborador vai ganhar. Outra coisa, pessoal, organização. O seu negócio tem que ser organizado. Deixa eu colocar aqui um exemplo, tá? Tem uma loja aqui em São Sebastião, que é aquelas lojas de tem de tudo, né? É uma loja que tem de tudo. Você encontra de tudo lá. É papelaria, brinquedos, xerox, é tudo. E é uma loja bem movimentada. Tá? Uma loja bem movimentada mesmo. O que é que acontece? Você chega lá, os corredores já são um pouco estreitos, e aí o que é que faz? Enchem de caixas. Olha a desorganização, onde o cliente tem que estar desviando das caixas para não estar pisando, né?
muitas vezes você tem que afastar uma caixa para poder passar. Isso, obviamente, é falta de organização, né? É horrível. Por quê? E é muito chato. É quando alguma coisa cai no chão, às vezes eu tô morto de vergonha. Então, aí o que acontece aí, pessoal? O cara tá lá, uma desorganização, olha só como seria fácil. Um exemplo, você vai colocar o colaborador, você vai colocar os produtos na gôndola? Vou. Você vai colocar 10 caixas ao mesmo tempo? O cara disse, não, eu vou colocar uma caixa por vez. Então, você vai trazer uma caixa por vez. E essas caixas passam o dia, entendeu? Passa o dia, que é o dia do cara ir botando uma a uma, mas fica incomodando a passagem das pessoas. Então, fica fácil, ó, vem, pega uma caixa, vem, organiza. Terminou. Pega a caixa vazia, coloca no seu local adequado, vai buscar outra. Então, dessa forma, tudo fica organizado, né? Porque é muito chato você chegar em um mercado, por exemplo, tem mercados também com isso, né? Coloca lá as caixas, os fardos, porque vai organizar, vai deixar ele lá no meio do corredor, né? Atrapalhando a passagem das pessoas. Então, isso daí é desorganização, tá? Outra coisa, quando eu terminar aqui esse pessoais, eu libero vocês, tá? Aí vem, por exemplo, metas e objetivos. Pessoal, qualquer ramo de atividade, tá? Nós, seres humanos, nós precisamos ser incentivados a querer. Isso é, qualquer pessoa, viu, pessoal? Nós precisamos ser incentivados. Você trabalha na sua empresa, você já sabe, você acha que já está dando o máximo. Mas quando alguém chega e ele diz o seguinte, se você conseguir isso, você ganha um dinheiro a mais. O cara vai buscar esse máximo onde não tem. Tá? Então, quer dizer, você tem que bonificar as pessoas pelo bom serviço e estimular também. Vamos colocar aí um exemplo, tá? Um supermercado, digamos assim. Tem lá o pessoal que fica no açougue, lá no supermercado, e aí vai dizer o seguinte, ó, nós vendemos mais ou menos, por exemplo, um boi por semana, tá? Se vocês conseguirem vender 2 bois por semana, eu vou dar R$100 a mais para cada um. Poxa, R$100 já dá uma ajuda, né? Aí o cara vai dizer, como é que eu vou vender? Né? Primeiro, se chegar e disser, ó, eu gostaria que vocês vendessem 2 bois por semana. Aí o cara vai dizer, como é que eu vou vender 2 bois por semana? Não tem como não, vou obrigar o pessoal a levar, é? Ou seja, as pessoas já botam dificuldade. Mas se você disser o seguinte, ó, se vocês venderem 2 bois durante a semana, cada um ganha R$100. Eles vão dizer logo, deixa comigo. Ou seja, aquela dificuldade já não existe mais. Agora, é necessário que você treine. Por exemplo, o cara chegou para comprar uma carne de boi, aí o vendedor lá do açougue já diz o seguinte, ó, chegou uma costelinha de porco aqui, primeiro, um porquinho novinho, ou seja, a propaganda é a alma do negócio. Muitas vezes o cara não estava nem com vontade de levar o porco, mas aí vai dizer o seguinte, é bom mesmo, vou levar, pesa aí essa costelinha, e é dessa forma que se vende, né? Ó, chegou aqui esse mamilo, ó, o preço está bom, esse daqui está em promoção e tal. Consequentemente, consegue se vender. Agora, as pessoas precisam ser incentivadas, tá? Precisam ser incentivadas. Se não for dessa forma... Oi, Lívia, pode falar. Isso é muito interessante, tipo assim, muito mesmo. Porque assim, na empresa que meu esposo trabalha, tem tipo assim, meta. Tipo assim, se um mês o pessoal bota uma meta tal, aí tipo assim, é benefício para vendedor, benefício para quem trabalha nos setores e tal. Sim, já é um estímulo muito grande, entendeu? É Verdade. Um estímulo muito bom, você fica o mês inteiro, cara, tem que bater essa meta. Não, vamos vender. Isso Exatamente. faz muita diferença em uma empresa. Tipo assim, quando você não tem absolutamente nenhum estímulo, realmente fica muito complicado. E tem a parte também que muita gente é preguiçosa, né? Aí já é uma coisa à parte. Mas que então, é muito bom isso aí, de você... Você incentivar a pessoa. Então, e olha que quando a gente olha direitinho, pessoal, o estímulo, ele pode ser feito em qualquer setor. Se o cara tem uma padaria olhando direitinho, tem como fazer. Se trabalha na roça, tem como fazer. Se é um trabalhador da roça, tem como fazer, né? Se for um pintor, tem como. Se for um pedreiro, tem como. Então, todas as áreas, elas devem ser estimuladas, né?
Eu até coloco sempre como exemplo, quando eu estou dando alguma aula a respeito disso, eu não sei se eu já passei para vocês, do colega lá que tem uma plantação de pimentas. Não sei se eu já passei isso para vocês, eu acho que já, não foi? Eu não estou lembrando, não. Pronto. É porque são muitas turmas e às vezes eu penso ter falado. Então, tem um colega que tem uma pimenteira. Então, primeiro que já é difícil a gente encontrar, aliás, para quem trabalha com pimenteira, já é difícil encontrar alguém que queira trabalhar com pimenta. Né? Porque primeiro estoura as mãos, arde os olhos, estoura as mãos, né? Então tem que trabalhar de luva, muitas vezes a luva não é o suficiente, então já existe uma dificuldade aí. Aí o que é que ele faz para incentivar, tá? E vem essa questão das metas, dos objetivos. Ó, pessoal, hoje, então tem lá, pelo menos as vezes que eu fui lá, tinha umas 10 pessoas trabalhando para ele, né, catando pimenta. E é uma pimenteira muito grande, então as 10 pessoas basicamente não davam vencimento. E aí o que é que ele chega? Ó, pessoal, hoje, quem catar mais, tá, eu dobro. Ou seja, geralmente uma pessoa cata lá 12, 15, 20 quilos durante o dia de pimenta, então eles ganham por quilo, não por diária, né? Aí o que acontece? O cara catou 20 quilos, ele vai receber por 40 quilos, tá? Mas é apenas um que é premiado. Então, cria-se essa competição entre eles. Se tem 10, os 10 vão se esforçar mais do que o normal. Então, quer dizer, para ele dobrar de um, ele está no lucro ainda. Então, como é no sítio, ele chega e diz, ó, pessoal, quem catar mais hoje vai levar esse capão aqui, tá? Ou vai levar essa galinha. Pessoal, quem catar mais hoje vai ganhar R$50. Então, quer dizer, é uma forma de bonificar, né? É uma forma de bonificar. Aí você vê, por exemplo, numa loja de roupas, um exemplo, ou chegar, um exemplo, seu amigo lá que tem uma hamburgueria, olha, pessoal, semana passada nós vendemos 200 hambúrgueres, tá? Se essa semana a gente conseguir vender 300 hambúrgueres, a gente vai para uma churrascaria. Tudo por minha conta. Tá? Quer dizer, leva para a churrascaria, tem lá 2, 3 pessoas trabalhando com ele, o rodízio lá uns R$30 mais ou menos, ou até menos, dá R$120. Mas ele vendeu 100 hambúrgueres a mais. Tá? Então, assim, a questão das metas, dos objetivos, é necessário ter, mas é necessário também bonificar as pessoas por isso. Tá? Então, as pessoas, lembrando, se não bonificar, as pessoas vão dizer, como é que eu vou fazer isso? Bonifica para você ver se as pessoas não arranjam uma forma para fazer, tá? E por último aqui vem inovação e criatividade. É o que eu já falei em outros momentos para vocês. Não adianta a gente vender aquilo que as pessoas já vendem. Então, é preciso a gente ter alguma coisa nova, alguma coisa diferente. Então, as pessoas já vendem cachorro-quente, então eu vou vender um cachorro-quente, mas que tenha um molho diferente e tal. Eu vou, por exemplo, colocar uma sorveteria. Ali já tem uma sorveteria, certo? Mas a minha sorveteria é diferente. Ela vai servir na taça, ela vai ter, por exemplo, aquele creme lá, né? Que eu esqueci agora o nome, mas que vai ser gourmet, né? Então, quer dizer, o importante é inovar, criatividade. E todas as áreas a gente pode inovar, né? A gente pode usar a criatividade para oferecer um produto ou um serviço diferente dos demais. Certo, pessoal? Tranquilo aí? Deu para compreender? Pessoal, é só uma cobrançazinha, pronto, só uma cobrançazinha aí para a maioria, né, que está caladinho, estão só assistindo, não interagem, né? Então, por favor, vão interagindo aí, porque é uma forma da gente aprender mais, né? É uma colaboração entre todos. Tá, pessoal? Então, estão liberados, tenham uma boa tarde, fique com Deus, tá? Ô, professor, Oi, pode falar. lembra que o senhor pediu semana passada para a gente trazer histórias de gente que Foi. Por que você não me lembrou logo no início, hein? Eu venho lembrar agora. Então, você vai fazer o seguinte, pessoal, a proposta continua, tá? Agora, Rosiane, você está encarregado de me lembrar na próxima aula, logo no início. Vou deixar escrito aqui. Tá, deixa aí escrito. Oi, Lívia, pode falar. Eu não entendi a história de quê?
cada um trazer alguma história de empreendedorismo que já conheça, né? De um vizinho, por exemplo, tipo aquela sua lá do hambúrguer, entendeu? Entendi. Certo? Estão liberados. Ok, obrigada, professor. Boa tarde. Tchau, boa tarde. Tchau. Boa tarde. Tchau, boa.